Salve fiel, sejam muito bem-vindos ao Corinthians Informa e no vídeo de hoje veremos as novas informações sobre o futuro técnico do Timão. Como vocês sabem, muitas notícias surgiram sobre quem poderia ser o novo treinador, não é mesmo? Mas até agora nada foi confirmado oficialmente, mas a imprensa trouxe novas informações de bastidores. Lembrando que deixaremos na descrição os links dos canais que iremos reagir, assim vocês podem acompanhar o vídeo na íntegra. Agora vamos começar! Quem vai treinar o Corinthians? Primeiro, uma informação importante: o Corinthians vai anunciar que não tinha interesse em contratar Márcio Zanardi. Eu asseguro para vocês que o Zanardi do São Bernardo era o técnico dos sonhos de Augusto Melo. Quando o Augusto demite o Mano Menezes, ele já havia contratado o Zanardi, mas o Corinthians não contava com o regulamento do Paulistão, que impede que um técnico treine dois times na mesma competição. Você sabe que o Zanardi comanda o São Bernardo, ou seja, há um veto em relação à participação dele no Corinthians. O Timão foi pego de surpresa com esse regulamento, o que é uma beira ao amadorismo. Diante desse cenário, o Corinthians precisou recuar e desistiu da contratação do Zanardi, embora vá dizer publicamente que nunca pensamos no Zanardi, isso foi coisa da imprensa. Quem que pode ser agora o novo técnico do Corinthians? O que eu consegui apurar junto a uma fonte próxima ao Augusto é que o Cuca está descartado, tá? E eu até, se eu fosse dirigente do Corinthians, eu compraria a briga e traria o Cuca. Não é o que o Corinthians está pensando por agora. Em relação a técnicos que atuam fora do país, não é a prioridade, isso é tratado como difícil pelo tempo de adaptação. E o Corinthians gostaria de ter alguém que pudesse resolver os problemas para já. Então, a tendência é que apareça um técnico que já atua no futebol brasileiro. Uma das possibilidades, Antônio Oliveira, que é português, mas já está aqui há bastante tempo. Atualmente comanda o Cuiabá. Antes de gravar o vídeo, conversei com o Cristiano Dresch, que é um homem forte do futebol do Cuiabá. Ele falou que sabe do zum e contou que a multa rescisória para tirá-lo do Cuiabá é de 5 milhões de reais. Então, se o Corinthians fechar com o Antônio Oliveira, vai pagar 20 milhões ao Mano de multa e mais 5 ao Antônio Oliveira, a operação das mais caras. Outro nome que surgiu, de Léo Condé, que subiu Vitória da Série B para a Série A. Tem feito bons trabalhos há algum tempo, também a multa rescisória. Conversei com o Fábio Mota, presidente do Vitória, antes de gravar esse vídeo. Ele não quis falar sobre cifras, mas admitiu que existe uma multa rescisória. A saideira sobre o Corinthians, Hernani, que pertence ao Parma, é alvo do Corinthians, não será contratado. Ouvi de uma pessoa muito próxima ao Hernani que o Parma não aceita negociar em hipótese alguma enquanto a segunda divisão do campeonato italiano não terminar. O Parma é líder. Sobre Mateuzinho, está sendo de fato contratado junto ao Flamengo, 4 milhões de euros fixos, mais 1 milhão de euros em bônus, mas o Flamengo criou uma cláusula com multa pesada em caso de atraso nas parcelas que o Corinthians terá de fazer. É aquela coisa da falta de confiança que o mercado tem em relação ao time. Então a gente viu que a informação vazou, né? Mas o Corinthians não sabia que não podia usar um treinador que já tinha comandado outra equipe no Paulistão. Infelizmente, mais um erro dessa diretoria comandada pelo Augusto Melo. E agora a gente vai ver mais informações sobre a chegada de Mateuzinho ao Corinthians. O Nicola tinha comentado um pouco, né? Mas o Chico Garcia também falou e trouxe novos detalhes sobre como será essa negociação. Vamos ver. Mateuzinho, aquele Matheus França, lateral direito do Flamengo, que treinou durante uma semana no CT Joaquim Grava, inclusive participando do treino aberto, que foi anunciado pelo presidente Augusto Melo como um jogador que viria por empréstimo do Flamengo. De repente, não houve o acerto, voltou para o Rio de Janeiro, aquela coisa toda. Mas o Augusto Melo sempre manteve a confiança ao dizer que a vontade do jogador era defender as cores do Corinthians. Pois bem, isso realmente está se concretizando. Por quê? Porque depois daquelas cláusulas que o Corinthians não aceitou no contrato, de um empréstimo em que o Flamengo poderia recorrer ao jogador a qualquer momento, e aí o Corinthians sofreria ou poderia sofrer o mesmo que aconteceu com o Lucas Veríssimo, do time detentor dos seus direitos acabar solicitando ou vendendo para um outro clube e o Corinthians ter que liberar. O Corinthians queria uma proteção maior. Isso não aconteceu, houve divergência, a relação estremeceu, só que aí nesse meio tempo o Corinthians contratou o Fabinho Soldado, gerente de futebol do Flamengo, que hoje é o executivo de futebol do Corinthians. E o Fabinho é um cara muito querido dentro do Flamengo. Ele conseguiu aparar algumas arestas e inclusive negociar com o Marcos Braz alguns jogadores, né? O Corinthians estava negociando vários atletas junto ao Flamengo, inclusive o Pablo, zagueiro, que fechou com o Botafogo. Pois bem, o Mateuzinho, então, acabou sendo alvo de uma negociação, uma tentativa de
compra, de aquisição por parte do Corinthians, o mesmo que estava tratando o Botafogo. O Botafogo, inclusive, tinha feito uma proposta muito semelhante ao que fez o Corinthians, mas até com um salário maior para o jogador. Mas, repito, a vontade dele sempre foi jogar no Corinthians. Acho até que pela semana que ele passou, conheceu a estrutura, o grupo de jogadores, acho que ele até, e segundo o Augusto, ele é corintiano, eu até não tenho essa informação, mas que ele gostaria muito de jogar no Corinthians, isso está fazendo a diferença. Ele está aceitando jogar menos, ganhar menos do que ganharia no Botafogo, exatamente para jogar no Corinthians. Mas o Corinthians tinha que se acertar com o Flamengo, e se acertou. 4 milhões de euros por 60% dele, podendo pagar mais 1 milhão de euros por metas atingidas. Inclusive, segundo o jornalista Vene Casagrande, há uma cláusula nesse contrato de uma multa caso o Corinthians não pague algumas parcelas do negócio. É aquela fama de mal pagador que a gestão passada adquiriu. Então, assim, isso está presente, né, na vida do Corinthians em qualquer negócio atualmente, né? Ou os clubes estão exigindo um pagamento à vista de boa parte do jogador, da compra, ou que nesse parcelamento você tenha alguma garantia, né? Que é o que o Flamengo está pedindo em relação ao Mateuzinho. Até o Grêmio estava na parada para tentar contratá-lo, ele nem quis ouvir, ele queria jogar no Corinthians. E ao que tudo indica, o negócio está muito próximo de acontecer. O Mateuzinho será jogador do Corinthians, mas agora em definitivo, não mais numa condição de empréstimo. Então é isso, né? O Mateuzinho finalmente acertou com o Flamengo, né? Ele veio para São Paulo, treinou com o time, voltou para o Rio de Janeiro, o Flamengo pediu para o jogador voltar. As negociações se deram por encerrado, o Corinthians se pronunciou, fez uma nota oficial e quando todos achavam que o negócio não ia sair, parece que finalmente aconteceu. O lateral direito Mateuzinho será o novo reforço do Timão. E em relação ao técnico, né, o novo técnico do Corinthians, várias possibilidades, muitos treinadores sendo sondados, porém nada oficial ainda. Mas eu gostaria de saber de vocês, na sua opinião, quem deve ser o próximo treinador do Timão? Comente aqui, né? Deixe sua opinião nos comentários. A gente gostaria de saber muito o que vocês pensam sobre essa nova contratação, né? E se você chegou até aqui, pedimos que deixe o like e inscreva-se no canal para não perder nenhuma novidade sobre o Timão. Um grande abraço a todos e até o próximo vídeo.